Meninos, iniciando mais um vídeo sobre cinética, tá? Agora a gente vai para uma parte de equacionamento em que a gente vai definir a lei da velocidade da reação, tá? Então, a maneira pela qual a concentração dos reagentes interfere na rapidez de uma reação deve ser determinada experimentalmente, pois cada reação tem sua rapidez alterada de maneira diferente e de forma geral para uma dada reação química. Então, a gente tem uma reação química, por exemplo. Esse Azinho minúsculo é o coeficiente, A é o reagente, tá? Então, a gente pode determinar a reação ou pelo lado dos reagentes ou pelo lado dos produtos. Então, aqui você tem que a velocidade da reação é expressa pela fórmula, né? V igual a K, A elevado a, né, que é o reagente A elevado a Azinho, vezes B elevado a Bzinho, vezes C elevado a Czinho, tá? Para vocês entenderem melhor, vamos olhar aqui. A gente pode expressar assim, quer ver? Vamos pegar essa reação aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, vamos pegar essa reação aqui, ó. N2 mais H2 dando NH3, tá? Quando a gente faz essa reação, né, a gente tem aqui, pelo balanceamento, então a gente vai começar aqui, a gente tem 2 nitrogênios, aqui a gente tem 1, então vamos balancear aqui vai ficar com 2 nitrogênios. Aqui a gente tem 2 hidrogênios e aqui a gente tem 6, então aqui a gente vai colocar um 3 aqui na frente. Bom, então, vamos lá. A velocidade dessa reação, ela pode ser dada tanto por esse lado como por esse lado. Então, vamos lá. Então, a lei da velocidade, ela é dada assim. A gente vai chamar V é igual a... A gente vai colocar uma constante, que a gente chama de K, que é a constante cinética, tá? Vezes, ou eu posso determinar pelos reagentes ou pelos produtos. Eu vou determinar aqui agora pelos reagentes, ó. Então, eu vou colocar dentro do símbolo, dentro dos colchetes, tá? Vou colocar dentro dos colchetes o nosso, né? Os nossos reagentes, tá? E o que é elevado a esses reagentes? Vai ser elevado um número, que eu não sei qual que é, tá? Deixa eu só um minutinho. Então, ó, o que vai ser elevado a esse... Sempre vai ter esse elevado, tá? Que pode ser 1, pode ser 2. Esse x e esse y vai ser um número. E o que a gente vai determinar é justamente esses números, tá? Em alguns casos, esse x e esse y é justamente o coeficiente estequiométrico, tá? Se eu falar para vocês assim, que essa reação é elementar, quando eu falo que a reação é elementar, se eu falar isso para vocês, justamente, quer dizer que essa reação, esses coeficientes ali que eu coloquei, esse x e esse y, são justamente esses coeficientes que estão na frente do N2, ó. Qual que é o coeficiente estequiométrico do N2? 1. Qual que é o coeficiente estequiométrico do H2? 3. Então, se eu falo assim, se a reação for elementar, quer dizer que aquele númerozinho que está elevado ali em cima, ele é igual ao coeficiente estequiométrico, tá? Esse númerozinho que é elevado aqui, a gente chama de ordem da reação, tá? O que significa ser a ordem da reação? A ordem da reação, ela significa pra gente falar que
o quanto que aquele reagente ele afeta a velocidade da reação. É de uma vez, é de duas vezes, é de 3 vezes. Então, quando eu falo isso para vocês, olha, eu quero mostrar para vocês o N2. O N2 ele afeta na velocidade da reação em uma vez, de 1 para 1, tá? Agora, o H2 ele afeta na velocidade da reação de 3 vezes. Então, ou seja, se eu aumentar, por exemplo, a quantidade de H2, vamos supor, aumentei a quantidade de H2 de uma vez. Essa quantidade que eu aumentei de H2, ele interfere na velocidade da reação de 3 vezes, tá? Ele não interfere de 1 para 1. Ele tem um efeito triplo sobre a velocidade da reação, que eu posso dizer. Tanto para mais, tanto para aumentar, como para diminuir, tá? Então, isso que a gente chama de ordem da reação, tá? Então, a ordem da reação aqui em relação ao N2 seria 1 e a ordem da reação em relação ao H2 seria 3. Isso se a reação fosse elementar. Repetindo, se a reação é elementar, quer dizer que os coeficientes que são levados aqui, os expoentes que são levados à ordem das reações, são iguais aos coeficientes estequiométricos, tá? E a ordem da reação, ela também pode, a velocidade da reação, ela também pode ser determinada em relação a ordem da reação, ela também pode ser determinada em relação a isso aqui, ó. Nós podemos determinar em relação aos produtos. Aqui, no caso, pode ser um ou pode ser outro, vai depender da... Aqui, esse colchete significa o quê? Concentração. Então, a velocidade vai ser a constante, né, da reação, vezes a concentração de NH3, tá? Elevado a Z. Que seria a ordem da reação que eu desconheço, tá? Eu sempre vou desconhecer essa ordem da reação. O meu intuito aqui é determinar essa ordem da reação. A não ser que fale para mim que a reação é elementar. Se falar para mim que a reação é elementar, eu já sei que essa parte aqui, ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Aqui, meu NH3 vai ser elevado a 2. Justamente por quê? Justamente porque o coeficiente estequiométrico lá, ó, é 2, tá? Então, aqui a gente vai ter aqui elevado ao quadrado, tá? Então, aí eu posso falar para vocês que a ordem da reação em relação ao NH3 é 2, tá? E tem outra coisinha que eu posso falar assim, a ordem total da reação é 4, aí eu somo 1 mais 3, tá vendo? E a ordem total da reação é 2, tá? Então, é isso que ele tá falando aqui. Olha só. A ordem de uma reação é a relação matemática que existe entre a velocidade e as concentrações do reagente. Ou seja, é a soma dos expoentes das concentrações dos reagentes da velocidade da reação. Tá? A ordem da reação total. Você pode dar a ordem da reação em relação a um reagente ou a ordem da reação total. Numa reação elementar, foi isso que eu falei com vocês. Os expoentes que devem ser elevados às concentrações em quantidade de matéria dos reagentes na expressão da lei da velocidade são os próprios coeficientes da reação balanceada, tá? Aí vem aqui um exemplozinho que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, seria isso daí. Agora, deixa eu mostrar para vocês o que seria isso aqui. Então, aqui, me deu exemplo clássico, né, dessas questões, determinar a ordem da reação, tá? Então, ou seja, eles querem descobrir nessas questões como que vai ser essa expressão da lei da velocidade.
né? Qual que vai ser a ordem da reação aqui e aqui, tá? Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Então, vamos considerar a reação NO, 2NO, mais H2, dando NO2, NO2O mais H2O, tá? Se vocês forem observar, como é que a gente escreveria? A gente escreveria a ordem da reação. Vou fazer em relação aos reagentes, ó. V é igual a K, concentração de NO elevado a X, tá? Aqui eu não consigo elevar a X não, tá? Mas seria elevado a X vezes concentração de H2 elevado a Y. Também não consigo, tá, meninos? Elevar a Y aqui não, mas entendo assim. Eu teria, vou tampar aqui um minutinho, tá? Aí eu teria que achar, não deu certo, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Com K, concentração de NO elevado a X vezes concentração de H2 elevado a Y. Então, a minha intenção é determinar esse X e esse Y, tá? Então, eu teria que ver a variação de NO, o que que NO varia com a velocidade e o que que o H2 varia com a velocidade. Então, olha só, vamos primeiro aqui. Vamos olhar nessa tabela o primeiro e o segundo experimento, tá? Somente o primeiro e o segundo experimento. Entre o primeiro e o segundo experimento, o que que acontece? A concentração de NO fica constante, então, ou seja, a concentração não mudou. Então, aqui eu não vou ver o que está acontecendo com o NO. Mas o que que aconteceu do H2 de uma linha para outra? Ó, duplicou, certo? Duplicou. Então, se o H2 duplicou de uma linha para outra, multiplicou por 2, vamos ver o que aconteceu com a velocidade? O que que aconteceu da velocidade da primeira para a segunda linha? 2 vezes. Então, o que que vocês podem perceber? O H2 aumentou 2 vezes, a velocidade da reação também aumentou 2 vezes. Aí eu vou perguntar para vocês assim, qual que é o expoente que eu elevo a 2 que dá 2? Ah, ó, aí eu vou escrever isso aqui, essa pergunta minha, em forma matemática, tá? Ó, qual o expoente, qual que é o número que eu elevo a 2? Esse aí é 2 elevado a x, tá, gente? Ó, qual o número que eu elevo a 2? No caso, eu vou colocar um xzinho aqui, tá? Quando eu coloco esse chapéuzinho, significa elevado. Qual o número que eu elevo a 2 que dá 2? Só pode ser 1, né, gente? Então, o meu x ele é igual a 1. Então, ou seja, a interferência do meu NO na velocidade da reação é de 1 para 1. Aqui, ó, de 1. De 2 é 2. Então, é de 1 para 1, tá vendo? Se eu dupliquei aqui, duplicou aqui. Agora, se eu dupliquei aqui e aqui quadriplicasse, aí seria de 2 vezes. Então, eu sei que o meu xzinho aqui, ó, então, eu já achei qual que é a relação para o meu... Desculpa, eu tô falando para o NO, tá? Para o H2, eu tô olhando o H2, tá? Eu falei do NO, mas é para o H2. Então, eu já sei qual que é a relação para o meu H2. O meu H2, ele interfere na velocidade da reação de uma vez só. A ordem da reação dele é de uma vez. Então, a ordem da reação em relação ao H2 é 1, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a segunda e a terceira linha. O que está acontecendo da segunda para a terceira linha? Está duplicando. Está duplicando quem? O NO. O que está acontecendo com o H2?
da segunda para a terceira linha, ficando constante. Mas o que está acontecendo com a velocidade da segunda para a terceira linha? Está quadriplicando. Aí eu vou fazer a mesma perguntinha aqui para vocês. Qual que é o número que eu elevo a 2 que dá 4? Bom, só pode ser 2. Então, ó, se eu pego 2 e elevo a 2, isso dá 4. Então, a ordem de reação em relação a NO é de 2. É ao quadrado. Tá? Então, a velocidade aqui vai ser velocidade igual a K vezes NO ao quadrado vezes H2 elevado a 1. Então, essa aí seria desculpa, a velocidade, né? A lei da velocidade da reação, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida em relação aqui, vocês me perguntam, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo.